Boa noite, irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos. E Ele é digno de toda adoração, né? Nome sobre todo nome. Não há nome igual. Único. O admirável das nações. Quem passei em nosso meio, de acordo com o Apocalipse. Ele está aqui. E de acordo com o Salmo 133, derramando a bênção e a vida. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos iniciar um tema delicado. Nós não vamos encerrar nessas duas reuniões, hoje e amanhã. Nós devemos precisar talvez de umas 6, 7 reuniões para encerrar esse tema. É um tema que eu já havia dito para os irmãos que eu tenho no coração de partilhar com vocês. É um tema que toca diretamente a questão das famílias, toca diretamente a nossa vida pessoal. É um tema pouquíssimo estudado na Igreja de Deus, mas pouquíssimo estudado. É um tema sério e muito delicado. Nós vamos começar a estudar a respeito de dinheiro. É um tema que toca a vida de todos nós. É um tema que abençoa muito ou faz muito estrago. Mas muito, né? Para quem é habituado com aconselhamento, sabe que aconselhar problemas financeiros é muito difícil. Porque enquanto alguns problemas eles são emergenciais, o problema financeiro ele afasta o casal um dia de cada vez. Afasta pais e filhos um dia de cada vez. E depois de 2, 3 anos, as pessoas estão tão distantes que elas têm dificuldade de fazer o caminho de volta. Então o tema é por demais sério, né? E eu gostaria de iniciar hoje à noite o estudo disso. Nós vamos criar uma base hoje, amanhã, e eu vou vasculhar muitos textos bíblicos com os irmãos. Então nós vamos usar bastante a Bíblia, vasculhar bastante as Escrituras. Se algum irmão precisar e tiver interesse no esboço, para você ir olhando os textos para os próximos estudos, não tem problema nenhum. Eu combino com um dos irmãos aí, talvez com o Maurício Garcia, alguns dos irmãos, o Ricardo. Eu passo o esboço, vocês vão olhando os textos para quando a gente for estudar, a gente ter um pouquinho mais de clareza a respeito deles. Amém? Como o tema é sério, e ainda que não fosse, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos de 2 em 2, 3 em 3, nos reunir e vamos orar. Por isso, vamos apresentar a vida de vocês e a minha vida diante do Senhor. Vamos lá? Vamos todos nós levantar um clamor. Aleluia, Senhor. Tu és bom e Tu és santo. Visita o Teu povo. Visita o Teu povo. Nós não somos dignos de que o Senhor passeie no nosso meio. Nós não somos dignos de que o Senhor assista o nosso coração. Mas o Senhor o faz por amor e por misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a vermos o Senhor, a olharmos o Senhor, a entendermos o Senhor. Dá-nos da Tua graça. Visita cada coração, para que o Teu bom nome seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, para que o Teu bom nome seja glorificado. Senhor, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor. Apresento a minha vida. Senhor, eu não sou digno de abrir a Tua palavra. Nem os meus irmãos conseguem ouvi-la e entendê-la. Nenhum de nós consegue se não for mediante a ação do Teu Espírito. Por isso eu peço, por amor e por misericórdia, pela glória do Teu nome, se levanta no nosso meio e ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que é necessário. Põe em ordem tudo o que precisar nas nossas vidas. Nós oramos
em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema básico das Escrituras é fé ou salvação. É o tema central das Escrituras, certo? Nós temos cerca de 205 versículos na Bíblia sobre fé. E nós temos 208 versículos na Bíblia sobre salvação. Então, o tema central expressa mais ou menos esse número de versículos. Só que nós temos 2.085 versículos na Bíblia que tratam de dinheiro. Digamos assim, fé e salvação tira o dízimo. É muito texto bíblico. Os estudiosos dizem, eu nunca fiz a verificação, mas são grupos bem sólidos que trazem essa noção. Os estudiosos dizem que é cerca de 1/4 dos versículos da Bíblia, que tratam de dinheiro, de propriedade, do uso do dinheiro, das atitudes do nosso coração, de dívida, e vai por aí afora, dos temas em gerais sobre dinheiro. Um homem irritado, que homem aqui é irritado? Levanta a mão. Vamos de novo. Ué, tem um cumprimentando um ao outro assim, né, irmão? Para levantar a mão assim. Um homem irritado, quem aqui é homem irritado? Levanta a mão alto. Isso. Queridos, uma das primeiras coisas que a gente investiga é dívida. É aperto financeiro. É apreensão com dinheiro. É uma das primeiras coisas que a gente investiga. O tema do dinheiro, ele é um tema que produz muito estrago na vida. Eu pedi para o Antoniel colocar como título, o dinheiro como bênção ou maldição. Porque ou ele é uma bênção, que é o propósito de Deus, ou ele é uma maldição na nossa vida. Então nós precisamos aprender a pensar o tema do dinheiro segundo as Escrituras, do jeito das Escrituras. Com a pandemia, o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo. As pesquisas indicam isso. Por quê? Em partes por causa da questão do dinheiro. Em partes por causa disso. Porque afetou dinheiro, afetou trabalho, afetou renda, e vai por aí afora. Deixa eu começar a criar um entendimento para vocês. A Bíblia ensina que a avareza é o quê? Tem versículo para tudo isso. Que a avareza é idolatria. O que significa a avareza? A avareza é o desejo ávido de ter mais. A gente pensa que a avareza é o muxiba. É o mão de vaca. Certo? A gente pensa que a avareza é isso. Não. A avareza é o desejo de possuir. Então você compra um carro, dali 2 meses, de que jeito que a tua mente está? Pensando no próximo. Você não tem satisfação. O nome disso é avareza. Desejo de possuir. Uma mulher compra um sapato, ou 2 ou 3, e ela não se satisfaz. E aí, na semana seguinte, ela já está no shopping olhando outros sapatos. Qual é o nome disso? Avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Abram lá em Colossenses 3:5. Desculpa, 1 Coríntios 10:14. Deixa eu dar na sequência. Eu falei que nós vamos vasculhar as Escrituras. 1 Coríntios 10:14. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Qual é a ordem? Foge da idolatria. Existem pecados que a Bíblia não dá espaço. Então, a expressão fugir é usada 3 vezes no Novo Testamento. É usada em 1 Coríntios 6, sobre sexualidade, que diz assim: foge da imoralidade, da impureza. Sexo, se você quiser
Se você tiver pensamentos inadequados, porque tem pensamento que é correto dele, dentro do casamento e tudo, o único jeito é fugir. Não tem jeito. Aí ele vai fugir, aí ele vai falar, foge da idolatria, em 1 Coríntios 10, e depois em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 22, ele vai falar, foge das paixões da mocidade. São 3 coisas que a gente precisa ter essa atitude de fuga. Só que com relação ao dinheiro, ele diz que é para nós fugirmos. Não tem alternativa. É para a gente fugir. Só que vejam, Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é... Me diz aqui, quem só compra, eu até acredito que nós vamos ter irmãos, quem só compra o que precisa? Nós vamos ter alguns. Um parceiro que só compra o que precisa é de dar raiva, não é? Eu vou entender que os outros que não levantaram a mão compram o que desejam. Isso tem ares de avareza, porque é o desejo de possuir. Os irmãos estão entendendo? Isso envolve o coração de todos nós, mas de todos nós, certo? E aí, a ordem das escrituras é foge da idolatria, porque ela foge da avareza, porque ela é idolatria. Então é nos prostrarmos diante de um ídolo. Só que, presta atenção, olha a expressão de Jesus em Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. O Senhor falando. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então Jesus está qualificando como é que é a avareza. A gente tem a tendência de achar que a gente é mais feliz com aquelas coisas que a gente possui. Vocês estão me entendendo? É o que ronda o coração de todos nós aqui. De todos nós. Só que, como o tema envolve idolatria, eu preciso dizer isso para os irmãos. Eu preciso citar para os irmãos 1 Coríntios capítulo 8. Abram lá. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 8, 1 e 2. No tocante às coisas sacrificadas a ídolos, nós estamos falando de idolatria. Aqui ele vai falar sobre especialmente a questão de comer ou não coisas oferecidas a ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Meus queridos, todo mundo aqui, inclusive eu, tem opinião sobre dinheiro. Porque no que se refere à idolatria, todos nós somos senhores do saber. A gente justifica e explica o desejo nosso com dinheiro. Porque no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, todos nós somos senhores do saber. Então todos nós explicamos de um jeito ou de outro os motivos que nos levam a comprar isso ou aquilo, a desejar isto ou aquilo, né? E aí ele diz de forma simples, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí ele diz uma expressão muito forte, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ainda não aprendeu como convém saber. Meus irmãos, em todos os temas da vida, joelho no chão. Porque se a gente achar que a gente já sabe,
nós ainda não aprendemos como convém saber. Então, o que vai acontecer? Como o estudo toca muito a nossa vida pessoal, todos nós daremos justificativas nesse tema. Todos nós vamos dar explicações nesse tema. É a tendência que a gente tem. Vocês estão entendendo? Tanto para segurar, para ser avarento, quanto para comprar e ser avalento pelo desejo de possuir. Então você pode segurar e ter o desejo de guardar, 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 isso é avareza, quanto você pode possuir, 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 e isso também é avareza do mesmo jeito nas Escrituras. O problema é que, como envolve ídolo, nós somos senhores do saber. As irmãs vão me entender. Quantas vezes o teu marido justificou uma compra indevida? Mas vamos inverter. Quantas vezes as irmãs não justificaram uma compra indevida? Não, querido, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Acho que é pro filho. E a gente simplesmente não consulta o Senhor. Queridos, se a Bíblia manda a gente orar por tudo, nós deveríamos orar por todas as nossas compras. Tudo. Vamos sair comprar uma roupa? Senhor, nos dá direção, nos dá graça, nos leva ao lugar certo, nos apresenta para o vendedor certo, nos dá uma compra justa, adequada. Deveríamos repensar, mas faz mais barato, faz mais barato, faz mais barato, faz mais barato, porque essa não é uma atitude adequada. Nós não encontramos isso nas Escrituras, nem na vida do Senhor. A balança nossa tem que ser justa. Negócio bom é negócio para ambos os lados. Negócio bom é negócio para ambos os lados. Se a balança for injusta, se você for aquele comprador chato que pechincha, 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 isso não é da natureza do Senhor. Onde você vê um texto nas Escrituras que diga isso? Mas um texto nas Escrituras que diga isso. Isso é atitude errada dentro do nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Assim como a gente ser perdulário. Gastar mais do que deve, do que necessita. Então, essa ideia do ídolo e da avareza é o primeiro ponto para nós começarmos. Mas eu tenho um segundo ponto para nós iniciarmos. O texto mais importante sobre dinheiro é um texto que nós temos acesso, nós conhecemos, e está em Mateus capítulo 6, versículo 25. Abra lá, por favor. Desculpa, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Mamon. Meus queridos, Mamon foi qualificado como um senhor. Mamon foi qualificado como um senhor. A palavra senhor, usada aqui, é kurios, no grego. É a mesma palavra usada para Senhor Deus. O que significa? Aquele a quem todas as pessoas ou todas as coisas, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor. Então, o que é um Senhor Deus? Vamos pensar em Deus. Deixa eu fazer uma coisa. Vem aqui. O que é Deus? O texto está dizendo, é kurios. Aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Então, Deus é dono dessa cadeira. Se Deus quiser pegar essa cadeira e colocar aqui, Ele pode fazer agora. Ele faz ela flutuar e vir para cá. Se Deus quiser mandar um anjo para pegar ela e remover, Deus faz, porque tudo é de Deus. Então Deus tem todas as coisas dessa terra. Isto é curioso, certo? Só que Deus também tem todas as pessoas desta terra.
E Deus faz as pessoas decidirem do jeito dele. Então Deus faz isso daqui. Faz aqui. Se quiser gerar humildade, faz isso. Se deixar ele ser soberbo, vai fazer isso. Obrigado. O problema é que dinheiro é curioso. Dinheiro pega, o mesmo irmão faz isso daqui. Porque para cá, ele não vai fazer. Ele vai gerando essa sensação dentro da pessoa. A palavra Senhor para dinheiro, para mamon, é a mesma palavra Senhor para o Senhor Deus. É a mesma palavra. E aqui, meditando esses dias, tem uma coisa curiosa. Eu nunca tinha me tocado. Mas me preparando para o estudo, o que eu me toquei? Eu me toquei que Satanás é chamado de príncipe. O que é um príncipe? No original grego, é um governador, um chefe. Aí eu te pergunto, quem é maior? O senhor ou o príncipe? Aí mudou um pouquinho, mudou não, aprofundou na minha mente o jeito de pensar. Por quê? Porque Satanás, ele está debaixo de um senhor, que é Deus. Mas Deus permitiu que o dinheiro é quem tivesse poder de mando. Então Satanás toma este senhor e induz a nossa mente para onde ele quer. Satanás usa profundamente o dinheiro para atrapalhar a nossa vida. Vocês estão me entendendo? Ele é um príncipe deste mundo, mas há um senhor neste mundo, que é o dinheiro. Só que nós sabemos que a nossa luta, o nosso inimigo, o dinheiro não é qualificado como um inimigo. Satanás é qualificado como um inimigo. Então o dinheiro, ele está para nós como um senhor. Mas Satanás, como nosso inimigo, ele se apropria desse senhor e usa este senhor na nossa vida, da maneira e do jeito que ele quer. Vocês estão me entendendo? Por isso que o mundo, para nós, a tradução no grego para mundo é cosmos, que significa aparência. O que Satanás faz? Toma o dinheiro e gera para nós uma aparência. Vocês estão me entendendo? E a gente fica iludido nesta aparência. Ele é príncipe do mundo, mas ele se utiliza deste Senhor. Ele é inimigo da nossa alma, mas ele se utiliza deste Senhor para trabalhar a nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, dinheiro é um tema que nós temos que pôr o joelho no chão. Até porque, nós vamos ver ali na frente, a Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que é o dinheiro. Não está dizendo que é o diabo. Está dizendo que é essa atitude de amor, de avareza, porque no grego a expressão ali cai em avareza, é esta atitude de avareza que é encontrado dentro de nós, que é a raiz de todos os males. Quantos filhos nossos são problemáticos porque os pais trabalharam demais? Mas não é nenhum nem dois. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa aprender a rever isso. Mas tem uma curiosidade, eu estou um pouco cansado, eu estou vindo de um encontro do fim de semana passado, então eu posso errar no que eu vou falar. Se não me engano, o André Murray, ele tem um livreto chamado Dinheiro. Acho que é dele. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o dinheiro não é uma personalidade, não é uma pessoa. O dinheiro é uma entidade. O que é uma entidade? Uma entidade tem duas expressões. É uma pessoa jurídica, ou pública ou privada,
dotada de personalidade jurídica. Então, por exemplo, vamos criar a entidade do Londrina Futebol Clube. Então, o Londrina Futebol Clube tem uma essência. Eles pensam no quê? Futebol. Eles pensam em ganhar campeonato. Tudo o que eles pensam, tudo que esta entidade pública vai pensar, tem a essência do futebol. Faz sentido para os irmãos? Vamos montar uma ONG para favorecer menores abandonados. Esta ONG, a essência dela é pensar em como ajudar aqueles menores abandonados. Então, toda entidade criada, pública ou privada, toda entidade, ela tem uma essência, ela pensa de uma maneira. O dinheiro tem personalidade. O dinheiro pensa. O dinheiro deseja, ele tem uma essência dentro dele, que pode, dependendo da nossa decisão, ser voltada para coisa boa ou para coisa ruim. Mas aonde a gente costuma ouvir essa palavra entidade? Para a questão religiosa. Especialmente aqueles que vieram de ambientes avivados, né? Ah, não, tem aquela entidade, aquele demônio chamado isso, chamado aquilo, e dão nome lá para os demônios. Então os demônios têm esses nomes, e eles são chamados de entidade. O que quer dizer? É aquele ou aquilo que tem existência distinta e independente, podendo ser real ou imaginário. Então, o dinheiro, ele não é uma pessoa, mas ele é uma entidade com personalidade. E ele tem uma essência e um pensamento dentro dele. Meus queridos, não é uma nota, nem um pix. É um Senhor. É uma entidade que pensa, que entra na tua cabeça e leva para cá ou leva para lá. Quantos homens de Deus caíram depois que se envolveram mais com dinheiro? Mas não é nenhum nem dois. Aliás, nós temos uma curiosidade na Bíblia. Na Bíblia nós temos um único homem, uma única história, que pediu para aumentar o tempo de vida. Quem foi? O rei Ezequias. E aí, nós ouvimos muitas vezes que nós podemos orar pedindo para Deus acrescentar tempo de vida para nós. Certo? Nós ouvimos isso. Todos nós, de uma certa forma, já ouvimos isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é Senhor de vivos e mortos. O dia da nossa morte foi escrito quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Tu me vistes a substância ainda informe, até 3 meses de vida. Tu me vistes a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Deus, no ventre da nossa mãe, conta o número dos nossos dias. Então, nós não temos na Bíblia nenhuma base para pedirmos para Deus acrescentar tempo de vida. Ah, César, mas Ezequias pediu e foi atendido. É uma verdade. Ezequias pediu e foi atendido. E aí, você vai chegar em casa e, se você tiver interesse, você vai estudar o tema. Você vai olhar Reis, Crônicas e Isaías, que conta a história do rei Ezequias. O que conta do rei Ezequias? Ele tinha 39 anos de idade. Ele era um homem de Deus. Um homem de Deus. E o ministério dele, o reinado dele, desculpem, só era comparado ao do rei Salomão. De tão próspero que foi. Ele era um homem extremamente bem-sucedido. O Senhor diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que era para ele fazer? Pôr em ordem Ele tinha algum problema na casa. Ele tinha algum problema na casa, que nós não sabemos qual é, mas a Bíblia vai dar pistas para a gente depois. Ele vira do lado, chora e pede ao Senhor mais tempo de vida. O Senhor fala com Isaías, que já está indo embora, faz o caminho de volta, volta até ele e diz:
vou te acrescentar mais 15 anos de vida. 39 mais 15, ele morreu com 54 anos de vida. Certo? De que jeito que ele morreu? Afastado do Senhor. Soberbo. Seu filho, Manassés, que foi o pior rei de Israel, assumiu o reinado de Israel. Com que idade? 12 anos. Depois de 3 anos de cura, ele gerou Manassés. E, além dele não pôr em ordem a casa dele como Deus tinha mandado, ele produziu o pior rei de Israel, o mais perverso rei de Israel de todos. Aí eu te pergunto, era para pedir mais 15 anos? Por que a Bíblia conta a história? Porque vida e morte nós não questionamos diante de Deus. Ele sabe o tempo da gente nascer, ele sabe o tempo da gente morrer. E presta atenção, irmão, você não morre de câncer, de bala perdida, de acidente de carro, de mal súbito. Você não morre de nada disso. Você só vai morrer de uma coisa: do dia que Deus escreveu. Do jeito que Deus vai te chamar, ele é muito criativo. Pode te chamar de um jeito fácil, pode te chamar de um jeito difícil. E eu estou para dizer uma coisa. Tem textos na Bíblia que sugerem que não é o corpo que morre. É Deus que chama o espírito. E aí o corpo morre. Porque o que deu vida para Adão? Ele soprou o espírito. E o espírito e o corpo passou a ter vida. Vocês estão me entendendo? E o homem se tornou alma vivente. Vocês se lembram de Eliseu? Vocês se lembram de Elias? E o espírito tornou aquelas crianças. Então, lembra de Eclesiastes, o texto bíblico, quando ele diz algo interessante? E o espírito torna a Deus e o pó volta ao pó. O que faz primeiro? O espírito. Gente, que descanso. Antes disso daqui morrer, abrimos os olhos lá. Que descanso eterno. Então, o Senhor é uma coisa extrema. Esse Senhor chamado dinheiro é uma coisa extremamente questionável. O que Ezequias fez naquele tempo? Foi tornar o reino próspero. E ele se ensoberbeceu. Por isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Deixa Deus definir o quanto você precisa ter de dinheiro. Deixa Deus definir o quanto você precisa ter de dinheiro. Porque você não sabe como você vai lidar com dinheiro. Meus queridos, se eu tivesse 20 anos atrás o salário que eu tenho hoje, eu teria estragado meus filhos. O que Deus fez? Me pôs aperto. E no aperto, meus filhos cresceram bem. Teve ocasião deles dividirem um sorvete. Cada um dava uma lambida. Traumatizou? Eles nem lembram. Vocês estão entendendo? Não traumatiza. Mas colocarmos a mão naquilo que Deus não tem para nós pode gerar problema. O maná, ele era uma expressão de Cristo. Mas o maná também era uma provisão do Senhor. Faz sentido? O maná simbolicamente, tipologicamente, o maná representava Cristo. A gente vê base disso lá em João capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o maná tipificava Cristo. Mas o maná também é uma prova do sustento de Deus. Qual era a proibição? Não peguem mais do que é necessário. Porque senão cheirava mal e dava bicho. Presta atenção. Não faça um negócio que Deus não tem para você. Porque vai cheirar mal e vai dar bicho. Vocês entendem? Tudo que envolve dinheiro precisa ter esse temor nosso diante de Deus. Certo? Vamos avançar um pouco?
Como que Deus governa o mundo? Vamos tentar entender como é que Deus governa essa questão financeira. Abram em Levítico 25, 23. O texto bíblico diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. De quem que é a terra? Do Senhor. Sabe aquele terreno que você deseja comprar? De quem que é? Eu tive um irmão, tem irmãos que são muito simples, é delicioso de ver. Tinha um irmão chamado Gustavo, ele era um pastor muito simples, muito querido, muito simples. Então ele andava, ele pastoreava aqui em Apucarana, e ele andava de ônibus pela região, pregando a palavra, ele era evangelista. Então ele estava no ônibus, e aqui a gente tem muitos campos de plantação, né? Então ele sentado no ônibus, e aí ele dizia assim: isso daqui tudo é do meu papai. Papai é dono de tudo isso daqui. Chegou uma hora que o vizinho dele perguntava: nossa, mas quem que é teu pai? Aí ele evangelizava: porque toda a terra é minha. Você acha que ele não te dá o que ele quer dar? Porque de quem que é? Toda a terra é minha. Você acha que ele não pode dar? Meus queridos, ele vai refazer tudo isso daqui. E possivelmente nós moraremos aqui e governaremos isso daqui. Você acha que ele não pode te dar o que ele quiser? Quando ele determinar, vou dar, quem que vai impedir? Só que até ele dizer, vou dar, o que você tem que fazer? Aguardar. Porque toda a terra é minha. E aqui ele diz uma coisa que mereceria um estudo só em torno disso. Ele diz assim: porque vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Meus queridos, nós deveríamos aprender a viver como peregrinos, não tendo nada. E se você tiver, não possuindo nada. Nada, 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 nada. Essa deveria ser a atitude, mas nós não vamos mexer nisso. Vejam o Salmo 50, versículo 10 a 12. Diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se... Meus queridos, quem governa os animais? Deus. A Bíblia mostra isso com clareza. Vocês estão entendendo? Quem que levou comida para Elias? Um corvo. Corvo dá ou corvo rouba? Deus contrariou a natureza do corvo. Vocês estão me entendendo? Porque Deus manda nos animais. Queridos, sou eu que estou contando para vocês. Uma pessoa uma vez, num aconselhamento, me procurou. Ela tinha feito uma tentativa de suicídio. Foi uma situação grave e ela fez uma tentativa de suicídio. Então, ela, quando bebê, a mãe dela tentou matar ela afogada. E a irmã, um pouquinho mais velha, salvou ela. Isso possivelmente registrou no cérebro. Quando adulta, ela tentou matar a filha mais nova. E a irmã mais velha salvou. Tá bom. Essa mulher, num desespero de vida, morava numa chácara, esperou o marido sair, foi na mata que rodeava a chácara, pendurou uma corda, pôs um banco, subiu no banquinho. Quando ela estava
puxando a corda, eles tinham um cachorro fila dessa altura. O cachorro foi, pulou em cima dela e sentou em cima dela. E ficou sentado em cima dela até o final do dia, quando o marido chegou. Eu me arrepio inteiro. Quem fez isso? Quem mandou naquele animal? Dele são todos os animais. Dele são todos os animais. Dele. Não é nosso, é dele. Ele governa com mão forte, com mão poderosa, com mão amorosa, mas quem governa é ele, porque ele usa segundo o seu bom propósito. Tudo na terra é meu. Ninguém põe a mão nas coisas. Você acha que alguém pode te roubar? Você acha que alguém pode te lesar? Você acha que alguém pode tirar o que é teu sem a permissão do teu Senhor? Ninguém pode fazer isso, porque tudo pertence ao nosso Senhor. Os irmãos estão entendendo? Que mais? Vejam Ageu 2:8. Ageu 2:8. O que diz lá? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É de quem? Dele. Ele define a prata e o ouro desta terra e aquilo que ele vai fazer com esta prata e este ouro. Ele quem define. Ele quem define como vai dar, do jeito que vai dar, da maneira que vai dar. Porque estas coisas pertencem a ele. Vamos mais. Já que tudo é dele, como que Deus distribui o que lhe pertence? Como é que ele lida com isso? Como é que Deus, já que tudo é dele, toda a glória, toda a terra, toda a prata, todo o ouro, todos os animais, tudo é dele, como é que ele distribui o que lhe pertence? Vamos dar uma olhadinha nas Escrituras. Lembra que eu falei que tem muitos textos? Meus irmãos, nós vamos caminhar. Nós vamos ver como Deus distribui, nós vamos ver como Deus cuida dos seus, nós vamos dar uma olhada da diferença de necessidade e desejo, nós vamos dar uma olhada de como ser um dispenseiro fiel daquilo que Deus nos deu, nós vamos olhar de como cuidar do nosso coração com relação ao dinheiro, nós vamos cuidar com as tendências que o nosso coração tem de errado com relação ao dinheiro, nós vamos falar de dívida. Nós vamos falar de dívida. Como é que a gente lida com dívida? O que a gente faz com dívida? E se o Senhor permitir, nós vamos falar de ser fiador. E a última coisa que nós vamos falar é de como o Senhor propõe ofertar ou dizimar. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. O que o Novo Testamento fala a respeito desse tema. Então nós temos chão pela frente, né? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver como Deus distribui o que lhe pertence. Dá uma olhadinha em 1 Crônicas 29. Versículo 11 e 12. Vamos começar com o 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar graças. Riquezas e glória vêm de... Quem que dá?
o Senhor. É Ele quem define o tamanho que nós vamos ter. Você está me entendendo? Meus irmãos, não tenham, num primeiro momento, não entendam num primeiro momento, que ter bastante dinheiro é privilégio. Porque a Bíblia não vai apresentar dessa maneira. Porque você tem mais responsabilidades diante de Deus. Então não tenha, num primeiro momento, que ser rico é uma dádiva. É uma dádiva quando vem do Senhor, mas é uma dádiva que deixa o coração da gente apreensivo. Por quê? Porque você tem que cuidar para não se ensoberbecer. Porque você corre o risco de se ensoberbecer mais facilmente. Lembra do Senhor falando com o povo de Israel? Eu vou intervir nos vossos inimigos para que vocês não sejam bem-sucedidos e digam, o meu braço e o meu poder fizeram isso. Porque aí vocês vão se afastar de mim. Dinheiro você tem que entender que vem do Senhor. Então, riquezas e glória vêm de ti. Então, com Davi foi assim. Olha com Ana, qual é a expressão? 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Primeira Samuel 2, versículos 6 e 7. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quem que empobrece? Quem que enriquece? Ele faz, a Bíblia vai dizer em outro texto com todas as letras, ele faz o pobre e ele faz o rico. É um decreto dele. É um decreto dele. Por que alguns de nós deram certo e outros não? A gente pode ter o nosso braço e a nossa diligência. É uma verdade. Mas olha esse texto. Abram em Eclesiastes 9:11. Nossa, é maravilhoso. Foi um ímpio que me apresentou esse versículo. Ele virou e falou, César, o que esse versículo quer dizer? Olha o que diz. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Então tem coisa que depende do tempo e do acaso. Só que quem é senhor do tempo e do acaso? Nós tivemos em Maringá uma empresa que foi vendida por bilhões. Uma empresa de educação. Muitas empresas começaram no mesmo período. Por que não deu certo? Tinham pessoas tão trabalhadoras e tão diligentes quanto aqueles daquela empresa. Por que não deu certo? Não deu certo porque tudo depende do tempo e do acaso. Depende do Senhor favorecer ou não. É uma coisa impressionante. É uma verdade que nós temos que fazer a nossa parte. Mas também é uma verdade que o Senhor tem que dar o sim dele para aquilo prosperar. Vocês estão entendendo? Que mais? Vejam Jó, capítulo 1, versículo 20 e 22. Meus queridos, olha como é delicado ter. O Senhor estava olhando a terra e Satanás chega até ele. E o Senhor chama Satanás e o Senhor desperta Satanás sobre Jó. Observaste o meu servo Jó?
Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás diz o quê? É claro, o Senhor encheu ele de coisa boa. O que Satanás sugeriu? Que o ser humano ama a Deus porque Deus dá coisas boas para ele. O que Deus falou? Tá bom, pode tocar em tudo que ele tem. Tirou todos os filhos, tirou todos os bens. Porque Satanás pode fazer isso com a permissão do Senhor. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Qual foi a atitude de Jó? 20, 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, quantas mulheres não irritam porque um salto quebrou? Quantos homens não irritam porque o carro foi riscado? Qual foi a atitude do nosso irmão Jó? 10 filhos. Num único momento. 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos. Todos os bens. Porque naquela época, a propriedade não era terra, porque terra tinha de fartura. Naquela época, a propriedade era rebanho. Era rebanho que tornava a pessoa rica ou não. Ele teve tudo levado num único dia. Ele prostrou o joelho, adorou e disse: Nu vim, nu voltarei. E aí diz: Bendito seja o nome do Senhor. Porque tudo é de quem? Gente, como a gente pensa dinheiro de outra maneira. Riscou teu carro? Adora. Muito obrigado, Senhor. É teu. Não é meu. Eu tive uma experiência interessante. Eu tinha 18 anos de idade, talvez. Eu me converti aos 15. E a igreja que eu reunia lá em Curitiba trabalhava muito com drogadição, com drogados. Então a gente... Nossa, que saudade que eu tenho. A gente cantava na praça, a gente fazia culto, a gente ia nos becos, evangelizar drogado. Então, sempre tinha drogado na reunião da igreja, né? E aí chegou um lá e pediu, e falou. E aí os líderes decidiram dar o dinheiro para ele fazer um lanche e comprar a passagem que ele estava pedindo. Tá bom. Me encarregaram de acompanhar. E eu fui com 18 anos de idade acompanhar o sujeito. Fui na rodoviária, dei um lanche para ele, evangelizei ele, comprei a passagem, pus ele dentro do ônibus, fiz meu papel, saí andando. Quando eu estou saindo, passando pela saída da rodoviária, o ônibus dele para e ele desce. E aí ele tapeou todo mundo. Mas eu fiquei tão irritado, eu fiquei tão indignado, minha irritação é mais para dentro. Eu fiquei tão indignado com aquilo, e o irmão, o pastor, ele me discipulava, ele falou assim: César, ele não tirou de nós, ele tirou do Senhor. Porque o dinheiro é do Senhor. Ele vai responder ao Senhor. Nossa, gente. Então, aí eu começo a entender, num vislumbre muito tênue, que tudo era do Senhor. Nós só somos mordomos daquilo que Ele faz. Vejam Jeremias, capítulo 27, versículos 5 a 7. Versículo 5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora
eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Ele dá para quem ele quer. Putin, nesse momento, tem um poder enorme. Ele tem mais bombas nucleares do que os Estados Unidos. Quem deu esse poder para ele? O Senhor. Porque tudo é meu. E eu dou para quem eu quero. Vocês estão me entendendo? Esse é o ensino das Escrituras. Vejam, Provérbios 10, 22. Um texto importante. Olha que texto maravilhoso. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz. Gente, não procure a riqueza do seu jeito. Não procure a riqueza do seu jeito. Não procure. Por quê? Porque o que não traz desgosto é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Dinheiro é de joelho no chão. Decisão de dinheiro não é por bom senso. Decisão de dinheiro é com o joelho no chão, porque nós estamos mexendo com um Senhor que tem poder de pegar a nossa cabeça e levar para onde Ele quer. Então nós temos que ter profundo temor disso daí. Então, Senhor, o Senhor está nisso. Senhor, o Senhor está nisso. Senhor, o Senhor está nisso. Por quê? Porque, meus irmãos, sobe. Sobe. O dinheiro sobe. E sobe rápido na cabeça de qualquer homem de Deus. Qualquer mulher de Deus vai fazer isso. Vejam, então, como Deus distribui o que lhe pertence. Vejam Provérbios 6, do versículo 6 ao 11. Então, nós estamos vendo como que Deus distribui o que lhe pertence. Olha o que diz. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Aqui ele está esclarecendo que ele faz o pobre e o rico, mas ele faz o pobre e o rico segundo a diligência ou a negligência. Nossa. Preguiçoso pede para si a pobreza. Simples. Vocês estão me entendendo? O diligente, ele tem chance de prosperar. Mas o preguiçoso, ele vai pedir para si a pobreza. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Então, apesar de tudo prover do Senhor, o Senhor usa o nosso trabalho ou não. Aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu vou iniciar e vou fechar, tá? Não chame teu filho de preguiçoso. Nem vou pedir para levantar a mão. Nem vou pedir. Não chame teu filho de preguiçoso. Por quê? Porque a preguiça é ponta final de corda. Preguiça é uma palavra que gruda. E a Bíblia ensina que assim como o homem o pensa, assim ele o é. Presta atenção. Um filho pode ser lento. Lento não é preguiça. Um filho pode ser acomodado. Acomodado não é preguiça. Um filho pode ser procrastinador. Procrastinador não é preguiça. E aí, então, o filho pode ser preguiçoso. Às vezes você pode pegar um filho lento e chamar ele de
preguiçoso. Você está dando um tiro no pé. Teu e dele. Por quê? Porque ele sendo lento, ele tem o ritmo dele. Tem gente que tem um ritmo lento e que é diligente. Faz tudo o que precisa, mas faz no ritmo dele. Tem gente que é acomodado, às vezes por uma questão física, tem lá uma falta de química, tem lá uma vitamina deficiente. Você está entendendo? Por exemplo, a vitamina D muito baixa vai dar prostração. Ferritina muito alta ou muito baixa dá prostração. Aí o teu filho está... Ele consegue fazer isso daqui no controle. E não muito mais que isso. E às vezes... Mas está faltando motorzinho. Está faltando química. Que dê para ele a energia necessária e suficiente para fazer. Você sabia que se a vitamina D for baixa, o organismo não repõe testosterona? Testosterona faz o quê? Dá energia. Você pega uma criança com... Hoje a criançada não toma mais sol. Você pega uma criança com a vitamina D baixa, o que vai ter? Vai ter um problema de falta de energia. Então, tome muito cuidado. Porque para dizer que um sujeito é preguiçoso, precisa de muitos anos. Então, não faça isso com o seu filho. Verifique com clareza o que ocorre com ele. Tudo bem? Fechei parênteses. Vejam, 1 Tessalonicenses 4, versículo 10 a 12. 1 Tessalonicenses 4. Vamos começar no 9. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos de como deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portei com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Meus queridos, é para o homem e para a mulher de Deus trabalhar. E se você quiser depois dar uma olhadinha em Tessalonicenses, ele traz uma exortação que é para a gente se apartar de irmãos que não trabalham. Por quê? Porque um sujeito que não trabalha ele se dependura no outro. Tenta andar. Tá pesado, é que eu sou. Irmãos que não trabalham são irmãos que são pesados ao corpo. Então Paulo está dizendo o quê? Você vai trabalhar com as próprias mãos. Você precisa trabalhar com as próprias mãos. Está fazendo sentido, irmãos? Então essa é a exortação. Então Deus usa isto para nós podermos ser abençoados. Deus usa a diligência, a riqueza, o trabalho nosso para poder nos abençoar com riqueza. Já estou encerrando, meus irmãos. Olhem, Mateus 25, o texto sobre versículo 14, Mateus 25, versículo 14 e 15. A parábola dos talentos. Vamos lembrar, a parábola tem um ensino central,
Qual é o ensino central nesta parábola? De que Deus retribui a fidelidade dos seus. Esse é o ensino central. Nós podemos tirar um ou outro princípio da parábola, escondido ali? Podemos, desde que a gente encontre base bíblica. Aqui eu estou encontrando base bíblica, eu só estou reforçando os outros versículos que eu falei. Versículo 14 e 15 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Meus queridos, quando Deus distribui riqueza, Ele olha a nossa capacidade de lidar com o dinheiro. A gente tem que lembrar que Deus pensa como um pai. E você não vai pegar um filho de 12 anos que você está ensinando a lidar com dinheiro e vai dar para ele uma nota de R$200. Primeiro que está difícil de pôr uma na nossa carteira, né? Você vai fazer o quê? Vai dar uma de R$5. Vai dar uma de 10. Ele lidou bem, você dá uma de 20. Então, à medida que lidamos bem, o Senhor vai dando mais. Então, cada um de nós tem uma medida de capacidade. Então, Deus olha risco de soberba. Deus olha risco de bondade excessiva. Porque até para a gente dar as coisas, nós deveríamos orar. Porque se você der excessivamente uma coisa que Deus não tem para você dar, você estraga a pessoa. Nossa, quantas reuniões da igreja, especialmente reuniões missionárias. Leci, vamos dar isso daqui? Vamos dar isso? Vamos dar isso? Aí não encontrava um acolhimento dentro do coração dela, a gente ia orar, 2 dias depois tinha desaparecido o coração. Ou seja, era nosso, não era do Senhor. Então Deus olha a soberba do nosso coração, Deus olha uma bondade excessiva do nosso coração. Quem aqui é bondoso excessivamente? Levanta a mão. Tem esse risco. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você pode ser explorado. Você pode desenvolver relacionamentos utilitários. As pessoas vão grudar em você porque vão te usar. Então Deus olha se você tem a capacidade de lidar ou não com aquilo. E eu vou um pouco mais longe. Eu aprendi que até para receber oferta a gente tem que orar. Porque e se aquela oferta não tiver vindo do Senhor? Ô César, mas como assim? Deus pode te atrelar a algum irmão que vai ser prejudicial para você. Um irmão pode te dar um valor alto e depois querer pedir algum favor para você. Até para receber, a gente precisaria orar para ver se o Senhor está naquilo. Os irmãos estão entendendo? Tem uma experiência do Loren Cunningham. É um livro chamado Fé e Finanças no Reino de Deus. O Loren Cunningham foi o irmão que iniciou Jocum, um homem de Deus, com muitas experiências ligadas a dinheiro. Então eles estavam reunidos, se não me engano, no Havaí, e eles estavam levantando um grupo para ir para uma determinada ilha. Então eles gastaram muitos dias em oração e jejum, e aí levantaram as pessoas. Então foram muitos irmãos que se prontificaram aí como missionários para esse lugar. Tá bom. Cada irmão tinha que levantar o seu sustento. Então, muitos irmãos levantaram o seu sustento, com exceção de um jovem. Ele não conseguiu levantar sustento nenhum. E aí ele procurou o Loren Cunningham e a esposa, que eu não lembro qual era o nome dela, e falou: irmão Loren, eu tenho clareza da parte do Senhor que é para eu ir, mas irmão, eu não recebi nada. O Loren chamou a esposa dele à parte, oraram, porque eles tinham uma reserva para dar para o irmão. E Deus disse não. Não quero que você oferte. Tá bom. O irmão continuou orando, o jovenzinho. Chegou o dia deles viajarem e ele não tinha dinheiro nenhum. Todo mundo foi para o aeroporto com sua passagem, com seu sustento estabelecido.
que Deus fez com esse jovem? Falou para ele que era para ele arrumar a mala. Ele arrumou a mala e foi para o aeroporto. Chegou lá, irmão Lore, não recebi nada. O Lore chamou a esposa de novo, num canto, oraram. Senhor, é para a gente ofertar? Deus falou, não. No que eles estavam terminando de orar, entra um irmão afobado no aeroporto. Irmão Loren, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu preciso falar com o irmão Loren, eu preciso falar, é urgente, urgente, urgente. Ele chega e diz assim, irmão Loren, Deus é maravilhoso. Irmão Loren, eu estava no meu quarto orando. Deus mandou eu levantar X reais de oferta. E mandou eu vir no aeroporto com urgência entregar para o irmão, que o irmão ia saber o que fazer com esse dinheiro. Aí o irmão Loren, no livro, ele coloca assim, irmãos, se eu tivesse dado, eu não teria cometido um pecado. Mas aquele jovem não teria sido exercitado em fé. Aquele irmão não teria aprendido a ouvir a voz de Deus. E eu não teria visto o milagre do Senhor. Então nós temos que submeter tudo que envolve dinheiro, nós precisamos submeter em oração. Por quê? Porque Ele nos dá segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que necessitamos. Então mesmo a bondade nossa, Ele supervisiona. E Ele sabe como devemos agir, como devemos fazer. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos uma série de limitações dentro de nós. Não questione riqueza ou pobreza, não questione. O Senhor deu, louvado seja o teu nome. O Senhor não deu, louvado seja o teu nome. Não questione, é como vida e morte. Porque riqueza e pobreza vem do Senhor. Vocês estão me entendendo? Não questione da parte do Senhor, certo? Que mais? Provérbios 22, 4. O texto bíblico diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. Então ele ensina um novo conceito sobre riqueza. De que riqueza não é só bens, mas o galardão da humildade. E o temor do Senhor são riquezas. Seja humilde e tenha temor do Senhor. Que isso é considerado diante do Senhor riqueza. Amém, meus irmãos? Vamos parar aqui. Já tem 1h15 que eu estou aqui. Vamos parar e aí depois a gente continua. Tá? Amanhã à noite a gente continua. Curva a sua cabeça. Vamos fazer diferente. Se coloca de pé. Se for possível, abraça a pessoa que está aí do seu lado. Sendo possível. Dá um santo abraço aí. E vamos orar juntos. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos graça de ouvirmos esse estudo. Dá graça a cada irmão que está na internet. E, Senhor, ajuda-nos a lidar com esse tema tão delicado, para que o Teu bom nome seja glorificado. Livra os nossos corações deste Senhor e ajuda-nos para que Ele seja nosso servo, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.